Em um país com as dimensões do Brasil, é fundamental ter uma base que defina o conjunto de aprendizagens essenciais a que todo aluno deve ter direito na educação básica. Em 2014, o Plano Nacional de Educação já falava sobre isso. Desde então, esse assunto vem sendo discutido e ganha importância cada vez maior frente à reforma do ensino médio do governo federal e suas consequências. Em São Paulo, a APUESP organiza uma webconferência para ampliar e aprimorar mais o debate sobre esse tema. Acho que a gente tem que ter a tranquilidade de entender que nós precisamos de mudanças profundas no ensino médio brasileiro. Nós precisamos. Eu não nego isso. Mas nós não podemos aceitar qualquer mudança. Essa medida provisória, ela, na verdade, ela vai acirrar ou estabelecer a dicotomia histórica que sempre teve nesse país, que foi um ensino médio para os pobres e um ensino médio para os ricos. É importante a gente ter isso muito claro, porque você fala, bom, mas esse ensino médio que aí está, que nós trabalhamos, ele também não... Por isso mesmo, eu digo, nós lutamos muito para debater um perfil de ensino médio que atendesse aos filhos e filhas da classe trabalhadora. Que até fosse global, como política de Estado, é verdade. Mas essa reforma não vai atender, não atenderá. Essa reforma do ensino médio está apontada, mas ela não está concretizada. Então, até a propaganda é falsa, né? Porque o ensino médio depende não apenas de lei, mas depende da base nacional comum curricular para que ele se transforme em coisa verdadeira. Porque, por enquanto, é só propaganda e aquilo que está na lei. A lei, entretanto, fala uma coisa muito séria e muito grave, né? Que nós devemos ter muita atenção e que, no meu modo de entender, já adianto, né, leva à necessidade de uma luta pela revogação da lei do ensino médio. Essa lei tem que ser revogada, né? O que diz esse artigo? Ele diz o seguinte, que a base nacional, o ensino médio vai ser organizado por uma parte comum, uma parte nuclear e uma parte flexível. A parte nuclear é uma parte que corresponde aos direitos e objetivos de aprendizagem dos jovens brasileiros e, segundo a própria lei, essa parte obrigatória, essa parte de direitos, aquilo que os jovens têm o direito de aprender, tem que ficar limitada ao máximo de 1.800 horas, ou seja, cerca de 60% da carga de trabalho do ensino médio. Bom, eu vejo isso como, bom não, ruim, né? Um grande atentado, porque toda vez que você diz que aquilo que é obrigatório, aquilo que é para valer, aquilo que as escolas, os governos, a sociedade têm a obrigação de oferecer, vão ficar limitados apenas no que couber em 1.800 horas, a pergunta que se sucede é o seguinte, o que vai ficar de fora? Quantas aulas de matemática, de língua portuguesa, quantas aulas de química, física e sociologia, e geografia, e língua inglesa, e educação artística, e artes, e educação física, quantas coisas vão ficar de fora? A lei está dizendo que apenas uma parte do ensino médio é obrigatório, né? E nós vamos ter, inclusive, repercussões no Enem, tudo mais, que vai ser não mais um Enem, mas um Enemzinho, correspondente a um currículo apequenado, um currículo reduzido, reducionista dos direitos de aprendizagem do jovem brasileiro. Agora, o ensino médio hoje está tendo queda na matrícula. Essa é uma questão séria. Nós tínhamos, em 2008, 8.366.100 matrículas no ensino médio. Em 2012, 8.376, ou seja, aumentou 10 mil matrículas nesse período de 2008 a 2012. E hoje nós estamos com menos de 8 milhões de estudantes no ensino médio. Então, obviamente, que existe alguma questão aí no ensino médio que está pegando e que não é o currículo. Ponto final. Quer dizer, são outras questões. Aliás, nesse estudo da Unicef,
ouviu os estudantes, que, aliás, não foram ouvidos nessa pretensa reforma do ensino médio. E os professores, mais ou menos. Eles argumentam com aqueles 12 milhões de contribuições, só que eles esqueceram aquilo lá. Que a terceira versão não levou em conta o que foi colocado na segunda versão. A segunda versão realmente levou em consideração muita coisa do que aqueles 12 milhões mandaram. Agora, a terceira saiu da cabeça de 2 ou 3 pessoas lá no MEC. Outro aspecto da base é o seguinte: a base não respeitou as diretrizes curriculares do ensino médio, que estão em vigor. Porque não importa que eles estão fazendo outra, mas a base já está aí na rua e eles não levaram em consideração, como o César já frisou, essa diretriz curricular de 2012. Nós não aceitaremos a diminuição de disciplinas para dizer que está melhorando o ensino médio. Porque falta de disciplinas a gente já tem. O que a gente está precisando é aprimorar, é fazer uma escola, organizar uma escola que convide o aluno a ficar nelas. Não é tirando disciplina que o aluno vai ficar. Não é desta forma. É o tratamento que se dá para o conhecimento historicamente acumulado que nós temos que lutar para que chegue de forma correta para os nossos estudantes. A prática, se for efetivada como está, na discussão lá no Conselho Nacional, e se não se alterar a tal da reforma do ensino médio, que é aquela lei 13.415, vai ser um desastre. Que você vai reduzir o conteúdo para essa juventude que tanto precisa disso a um nível muito baixo. Só vai estudar português e matemática. Aliás, eu me espanto que faz 4 décadas que o Brasil só investe em português e matemática. E o resultado não melhora. Então, estruturalmente é o quê? É uma escola para os pobres, é aquela escola que a gente já deslegitimou, né, no passado, que não poderia ser tábula rasa, que tinha que... Nós lutamos e estamos lutando muito para que a gente tenha a possibilidade de que essa etapa da educação básica, que é a terminalidade, ela de fato, ela consiga fechar esse ciclo da educação básica de tal forma que o estudante saiam dali, né, com autonomia intelectual e capaz de interagir na sociedade, de produzir, de vir a ser um futuro cientista, por que não? Então, a gente tem que pensar muito grande em termos de educação básica e essa sólida formação para que o estudante venha poder, de fato, a ter o mundo aí, né? O Brasil nas mãos para também gerir, sim. A proposta do ensino médio, como tem sido alardeada pela propaganda governamental, supostamente apresentaria 5 alternativas a serem escolhidas como caminho para os alunos. Mas todos nós sabemos que essas alternativas não existem, né, porque as condições de operação das escolas hoje são muito precárias, onde falta professor, falta equipamento, falta laboratório, falta biblioteca, sobra aluno em sala de aula, né, porque muitas salas são superlotadas, enfim... O caminho de a gente enfrentar essa situação proposta pelo atual governo é um caminho só, chama-se mobilização. E a principal bandeira de mobilização é lutar pela revogação da lei do ensino médio. Essa luta pelo ensino médio, ela pode ser uma luta muito intensa do ponto de vista mesmo do que significa mudar, né, mudar esse país, essa luta. E é a juventude que está aí. Eu acredito muito na juventude. Os professores também estão. Os professores também têm filhos nas escolas. E eu tenho certeza que eles querem melhor para os filhos deles.